estão pedindo também pelo 7º dia da alma de João Rosa, né? Irmãos nossos ligados nas redes sociais, pedindo oração. Lembramos o 3º dia do falecimento de Wellington, e assim todos os irmãos falecidos que o Senhor receba no seu reino. Meus irmãos e irmãs, é interessante a palavra de Deus para nós neste domingo. O Senhor fala a respeito de 10 jovens, em outra passagem diz 10 virgens, que estavam ali, e 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. 5 delas levaram óleo, né? E outras 5 não. E chega na hora, parece que faltou o óleo das imprudentes ou imprevidentes. Para nós é interessante ver a primeira leitura. Na primeira leitura diz para nós assim: essa sabedoria está ao nosso alcance. Nós devemos amar a sabedoria. A sabedoria aqui você coloca no lugar de Deus, né? Sabedoria é uma expressão do próprio Deus. Nós devemos amar a Deus, e quanto mais nós o amamos, Ele se revela a cada um de nós. Diz até, Ele está na porta da nossa casa, Ele está bem perto de nós, se nós o buscamos de coração, se nós o queremos. É preciso amar a sabedoria. E eu digo assim, nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Santo Agostinho já falava sobre isso. Nós não podemos amar aquilo que não conhecemos. Precisamos conhecer para amar. Mas a sede que nós temos no nosso coração de paz, a sede de alegria, a sede de felicidade, a sede de Deus que está no nosso coração, faz com que a gente busque esse Deus. E quando nós o buscamos, aí diz, a sabedoria se deixa encontrar. Esse Senhor se deixa encontrar por cada um de nós. Tanto que Ele nos amou, que mandou o seu Filho único, para que viesse e se revelasse a cada um de nós, através do homem Jesus Cristo. Esse Jesus mostrou o seu amor por todos os pecadores, pelos doentes, até pelos falecidos, que ressuscitou. Ele revelou esse amor por toda a humanidade. Foi fiel à vontade do Pai até o fim, como expressão deste amor de Deus. Deus já deu manifestar esse amor, e à medida que nós olhamos para Jesus, nós devemos buscar a plenitude desse amor no nosso coração. Aí nós vamos enchendo nossas aljavas, né? Vamos colocando na nossa vasilha o óleo. O óleo nada mais é do que a gente ter uma vida de oração, uma vida de consagração constante. O pedido que nós fazemos da ação do Espírito Santo em nossa vida, uma vida de entrega e busca cada vez maior, vai enchendo nossas latinhas de óleo, para que no dia da tribulação não nos falte o suficiente para manter nossas lâmpadas acesas. A lâmpada da fé. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé, eu acredito. Aquela luzinha que pode se apagar a qualquer momento. Basta uma tribulação, basta um tempo de confusão, como nós vivemos um tempo de pandemia. Quantas pessoas depois dessa pandemia não voltaram ainda para a igreja? Não voltaram, porque as lâmpadazinhas eram pequeninas, muito poucas, passaram por um tempo de pavor, com medo de pandemia, com medo do Covid, com medo das coisas, de repente se trancam no seu mundo, e parece que Deus ficou tão longe, tão distante. E eu disse assim, o quanto nós precisamos colocar esse Deus bem perto de nós, encher nossa latinha de óleo, encher nossa latinha de fé, de esperança, de amor, viver plenamente a sua palavra, deixar que o Espírito Santo vai renovando nossa vida, nosso coração, nosso entendimento, nossa maneira de ser.
colocar os anjos do Senhor na porta da nossa casa, colocar os anjos do Senhor ao derredor de nós, da nossa família, para dizer assim: eu estou nas mãos do Senhor, eu estou todo inteiro e minha casa pertence ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito fácil às vezes a gente dizer um refrãozinho, mas é importante dizer em todas as circunstâncias, até mesmo na hora da morte. Vocês vejam que a segunda leitura chama a nossa atenção, né? Dizendo assim: muitos já morreram. Essa sexta-feira eu fui subir a Serra do Retiro, fui no aniversário de um padre, Ivemar, e fui celebrar também 75 anos do Monsenhor Miguel em Bonito. Eu saí correndo de uma celebração. Quando eu chego na Serra do Retiro, que sobe para Sairé, um corpo caído na estrada. Os carros pararam de um lado, de outro, e acenando de noite, não é? Um jovem caído, não sabia. Eu perguntei ainda: já morreu? E no meu coração dizia assim: eu tenho que ungir com óleo, eu tenho que ungir com óleo, né? E mas gritavam: passa, passa, porque os carros descem aquela serra meio desbanguelado, como a gente chama, né? E é perigoso fechar a pista de vez, eu não posso parar. E para parar tinha 3 carros, vai. E eu pensando na hora do Monsenhor também, eu fui. Mas no meu coração eu ungi aquele jovem, ou aquela pessoa que estava caído. E eu não sabia que era uma pessoa tão ligada a gente. Quando termina a celebração da missa, de repente a gente escuta a notícia, não é? É o Wellington, o esposo de Rejaneide, né? Aquilo me deu um abalo no coração tão forte, tão forte. A gente começa a olhar assim: como pode ser um da gente caído na beira de uma estrada? Simplesmente caído na beira de uma estrada. O que é aquele corpo? O que significa aquele corpo? E aí, meus irmãos, que a palavra de Deus parece que vem dizer bem agora para nós: nós que fomos sepultados, nós que morremos nesta vida, nossa alma está em paz, está na presença do Senhor, está na graça de Deus. Nós que o buscamos com a plenitude do nosso coração, nós que amamos essa sabedoria, nós que nos entregamos a essa sabedoria, a nossa alma está em paz. Mas vai chegar o dia em que muitos passarão pela tribulação. Muitos já passam por tribulações, esquecem do Senhor. E nós não podemos esquecer do Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. E depois, quando fechar a porta, diz assim, né? Aquelas 5 imprudentes chegaram depois, as portas já estavam fechadas. Mas, meus irmãos, antes disso o Senhor chama: venham, venham. E daí diz São Paulo aos Tessalonicenses, dizendo assim: primeiro as almas daqueles que já estão falecidos, os corpos ressuscitarão, corpo glorioso, irão ao encontro do Senhor nos ares. Depois nós que estamos aqui, iremos ao encontro do Senhor nos ares. E aí sim, com o Senhor reinará a paz, Ele fechará as portas, né? Muitos não ouvirão, porque não conhecerão a voz do Senhor. Não abriram os seus ouvidos para ouvir a Deus. Nós que ouvimos, nós que o amamos, nós que o buscamos, Ele nos chamará ao seu encontro nos ares. Então, meus irmãos e irmãs, rezar pelos nossos entes queridos. Nossa Senhora tem pedido isso. Reze pelas almas, né? A alma do justo já está na presença do Senhor. Tem aquelas almas que estão nas trevas, estão rejeitadas porque elas não quiseram, não buscaram, não acreditaram no nome do Senhor. Mas muitas das almas ainda estão aguardando o chamamento do Senhor, né? Chamadas almas do purgatório. É importante a gente rezar muito por essas almas, pedir a graça de Deus, pedir a força.
Agora a gente rezando aqui, ainda pedir o 7º dia de João Rosa, né? E assim tantos entes queridos, parentes, que a gente vai perdendo e a gente vai colocando cada um deles na misericórdia, no coração de Deus. Mas enquanto isso, neste mundo, a alegria de estar na presença de Deus, de abrir o nosso coração para o Senhor, de confessar bem forte: Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha vida, é o Senhor de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Eu proclamar essa sabedoria do Senhor que é derramado no meu coração. Por isso, meus irmãos, eu achei interessante que nessa semana Dona Eunice fosse lá na comunidade de Jesus Misericordioso. Dona Eunice daqui, que foi a senhora aqui do Rosário, né? Que fazia aquele grupão de oração que havia, né? Nossa irmã Eunice, com Elisângela, sua filha, estava lá na comunidade de Jesus Misericordioso, contando um pouquinho da sua história, né? Passamos por provações, passamos por dificuldades, mas o quanto o Senhor usa cada um de nós para tocar corações, para iluminar corações que estão em trevas, para chamar a realidade da vida, da verdadeira vida, aqueles que ainda trafegam pelas trevas do mundo. O quanto é necessário, o quanto é bonito a gente ver uma leiga que faz oração pelas pessoas, né? Uma pessoa que reza pelos outros. Eu fiquei lembrando de tia Laura, lá de Lorena, né? Que rezava próximo da casa do bispo. Tia Laura, da comunidade Canção Nova no início, né? Tia Laura fazia oração, ônibus e ônibus e ônibus de pessoas. Eu presenciei muito Floriza, uma senhora que vivia numa cama, toda paralítica, toda atrofiada, e o quanto ela rezava para ônibus e ônibus de pessoas que chegavam na casa dela. A gente começa a olhar assim, quantas pessoas rezam e fazem oração pelas pessoas, por tantas pessoas que às vezes nem conhecem, mas que têm o conhecimento tão profundo do amor de Deus, que tem o suficiente, vamos dizer assim, para ajudar a acender as lâmpadas dos outros também. Dos outros também. É verdade que na hora da tribulação não terá mais óleo suficiente para todos, como disse na leitura do Evangelho. Mas enquanto o Senhor se deixa revelar, enquanto o Senhor está derramando o seu Espírito, enquanto o Senhor está chamando cada um de nós, é hora de voltar para Deus, é hora de abrir o nosso coração, é hora de dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, da minha família, de tudo que eu tenho. Por isso, meus irmãos, vamos rezar. O mundo cada vez mais afastado, se preocupado com tantas coisas, e não estão acumulando óleo para a grande tribulação. Essa pandemia ainda não é o início, disse Nossa Senhora, é o início, né, de uma grande tribulação. Se o povo não se converte, ela diz, vai ver fogo do céu. Começou em Fátima, 1917, ela dizendo, irá ver fogo caído do céu, sobre bons e maus, sobre bons e maus, né? Dentro da própria igreja, a divisão, disse assim, o quanto a igreja será enfraquecida por aqueles que não têm a firmeza de fé para manter inabalável. Então, meus irmãos, rezemos pela nossa igreja, rezemos pelas famílias, rezemos pelas pessoas que estão no mundo, para que encham as suas aljavas, encham as suas vasilhas com o óleo do Espírito Santo, com a força da fé, com a luz da graça de Deus, para que possamos vencer todas as tribulações do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.